O nome desse cara aqui na tela é Robert Cialdini. E ele passou a vida inteira estudando exatamente o que acontece dentro da sua cabeça antes de você tomar uma decisão. Eu já tive a honra de participar de um treinamento dele numa pós-graduação que eu fiz e também já li alguns livros que ele escreveu. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você os 6 princípios da persuasão, que você pode aplicar cada um deles em cada etapa do marketing e da vendas do seu processo. Não importa se você está enviando um e-mail, uma conversa pelo WhatsApp, se é uma conversa de vendas, seja o que for, um material de marketing ou uma conversa com um cliente feita por qualquer canal, você vai conseguir aplicar essas mesmas leis da persuasão. Esse vídeo é a parte 1 de uma série de 2 vídeos. A primeira parte, que é algo de hoje, você vai aprender sobre como construir um relacionamento mais forte com o cliente. E na parte 2, como reduzir a incerteza dele na hora da compra, que são os 2 fatores principais que ele vai estar calculando para decidir se vai trabalhar com você. Se existe um relacionamento, se ele gosta de você, confia em você, se ele conhece você, e depois será que ele realmente quer tomar essa decisão. Então são esses os 2 passos. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir uma coisa para você. Se em qualquer momento do vídeo você perceber que esse vídeo te ajudou, que está adicionando valor para você, que vai melhorar seu desempenho, enfim, de qualquer forma está te ajudando, eu peço para você pagar a taxa. O que eu quero dizer com pagar a taxa? É uma brincadeira que eu faço, mas assim, esse vídeo é gratuito, assim como todos que eu faço, com o objetivo de gerar mais valor para você. Então o que eu peço é, se você gostou do vídeo, compartilhe com mais alguém, passe a mensagem à frente, deixe um comentário, curte, enfim, você já sabe como que funciona as mídias sociais. Isso vai me ajudar bastante. Esse vídeo é extremamente importante para você que vende um serviço, seja você corretor de imóveis, mas qualquer forma de serviço, que é onde o relacionamento é uma parte grande dessa decisão. Então, no vídeo de hoje eu vou estar abordando os 3 princípios da persuasão que tem a ver com relacionamento. O primeiro é o princípio da reciprocidade, o segundo é o princípio da empatia e o terceiro é o princípio do comprometimento. Rapidamente, caso você não me conheça, meu nome é Mukesh Gama, eu sou corretor associado à EXP e líder do grupo Wolfpack aqui no Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso grupo, nossos treinamentos, os recursos e ferramentas que a gente dá para os nossos corretores, tem um link aí na descrição, faça parte do Wolfpack para você conhecer um pouco mais da nossa iniciativa. Princípio da reciprocidade. Se você me fez um favor, agora eu estou te devendo uma. Esse é um dos princípios mais importantes que você tem que entender, que faz parte da humanidade, da construção de um relacionamento como um todo. Até porque pense assim, se você convive com alguém com constância, no qual você sempre ajuda aquela pessoa e ela nunca te ajuda de volta, isso quebra o relacionamento que você tem com aquela pessoa. Então, de forma geral, a gente se sente atraído, compelido a devolver favores e devolver ajudas que a gente vem a receber. Ou seja, eu te dou um valor e sua tendência é devolver valor para mim. Até porque, convenhamos que as pessoas que sempre recebem, não dão nada em troca, recebem uns nomes bem desagradáveis na sociedade. Então, o truque da lei da reciprocidade é bem simples. Dê antes de pedir. Dentre os vários estudos que o Robert Cialdini fez, um deles era super interessante. Ele fez o seguinte, fez um experimento com uma loja de chocolates, que as pessoas entravam lá e passavam por um atendimento normal, eram bem recebidas, tudo. Enfim, entrava X pessoas, saía X pessoas, algumas compravam. E também fez o teste no qual todas as pessoas que entravam lá dentro era oferecido um chocolate de graça para aquela pessoa. Um bom chocolate pequeno ali, com uma forma de, bem-vindo, está aqui um chocolate, um presente para você. E isso aumentou em mais de 20% o volume de compra das pessoas ali dentro. Porque, por um lado, a pessoa se sente muito bem recebida, ela se sente acolhida no ambiente, ela acha que aquilo é uma coisa muito bacana, né? Que ela entrou ali dentro e recebeu um presente. E segundo, também cria um certo desconforto da pessoa de falar, poxa, entrei aqui dentro, comi um chocolate e vou sair sem comprar nada, fica feio. Então você ativa em 2 pontos aqui. Tanto num quesito da pessoa não querer se sentir hipócrita, não querer se sentir uma pessoa que não devolve, né? Porque isso mexe com os valores internos das pessoas. E num outro ponto também, realmente num ponto agradável, no qual a pessoa se sente mais feliz, mais confortável e ela se aproxima, cria um relacionamento com você quando você se dispõe a ajudar ela sem pedir nada em troca. Alguns exemplos bem práticos sobre a lei da reciprocidade. Então o primeiro exemplo é exatamente esse que eu acabei de dar do experimento dele. Então, no início já da sua interação com o cliente,
dê algum brinde, algum presente, né? Presenteie aquela pessoa, que vai aumentar as chances dela ir para a próxima etapa e eventualmente comprar alguma coisa. Isso não funciona só para o início, funciona para depois também. Por exemplo, um cliente no qual no pós-venda você presenteia ele, a chance é maior que ele vai lembrar de você e te dar mais indicações. E se você quer ativar a lei da reciprocidade ao máximo, você vai seguir 3 dicas. Você vai dar um presente significativo, inesperado e personalizado. Um exemplo prático é o seguinte: vamos dizer que em vez de você esperar o momento lá do fechamento da venda, que muitas das pessoas acabam dando presente só nesse momento, você antecipa e você dá algum presente, por exemplo, uma caneta. Mas você vai falar, poxa, uma caneta? Mas calma, você viu que o teu cliente é um advogado, então você já viu mais ou menos o estilo, que ele é mais clássico, mais tradicional, que ele vai gostar de uma caneta. Então você foi lá, comprou uma caneta, e preste atenção, você gravou na caneta o nome daquela pessoa, tá? Então o que eu quero dizer? Se você colocar uma caneta, um brinde com o logo da tua empresa, aquilo não é tão significativo para a pessoa. Isso é significativo como uma forma sua de fazer seu marketing. Quando você vai lá e compra um presente para o cliente e faz todo o presente ser sobre ele, então, por exemplo, uma caneta com o nome da empresa dele ou da família dele, e você entrega para ele de forma personalizada, você já tem aqui as 3 coisas. É significativo para ele, porque é algo que ele usa, que ele gosta, é um cliente tradicional, inesperado, porque você deu em um momento da jornada que ele realmente não estava esperando receber nada, e personalizado, porque está ali escrito o nome do seu cliente. Segundo princípio, o princípio da empatia. Eu vou contratar aquela pessoa que eu gosto, que eu conheço, que eu confio, que gosta de mim, que parece comigo. Então isso é muito importante vocês entenderem que, de forma geral, sua escolha sempre é contratar alguém que você entende que ou é parecido com você, de alguma forma tem alguma similaridade, ou que realmente você gosta daquela pessoa, ou na verdade que aquela pessoa gosta de você. De forma geral, as pessoas fazem negócio com pessoas, em especial se a gente está falando de um serviço, como por exemplo a corretagem, a pessoa vai escolher o corretor pela pessoa que ele é, não pela marca que ele carrega. Então, quanto mais você se humanizar, quanto mais você se aproximar como uma pessoa, né, e não só como um profissional, maior sua chance de converter aquilo por conta da construção do relacionamento. Quando se trata de empatia, rapport, muita gente hoje fala de técnicas de espelhamento, etc. Por um lado, eu acho válido, mas às vezes eu acho muito forçado a maneira que as pessoas passam. Então, entenda o seguinte: empatia não é sobre fazer o outro gostar de você. É sobre você se importar e gostar do outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão do espelhamento, do tom de voz, etc., é mais num sentido de você parar e entender, por exemplo, esse cliente, ele vai ser melhor para ele se eu falar um pouco mais devagar, no mesmo tom, conversar a mesma conversa. É uma questão de você se alinhando e olhando para o cliente e falando, como que eu vou comunicar da melhor forma para ele. Né? Óbvio, funciona se a pessoa estiver se mexendo de uma certa forma, você moldar de uma forma parecida, mas ao mesmo tempo vejo que muita gente faz de uma forma bem artificial e você perde muito sua originalidade, sua personalidade. Então, é mais importante você parar e pensar como que eu me importo com esse cliente. Que no momento que você passar a se importar com o cliente e buscar comunicar com ele, fazer tudo de uma forma que seja importante para ele, você vai ativar a empatia do cliente por você. Outros pontos que realmente favorecem muito a construção da empatia, o primeiro é aprender a elogiar e reconhecer as pessoas genuinamente. Então, ter o hábito de parar e realmente reconhecer pontos que você acha que são válidos. Uma segunda dica é você buscar similaridades e familiaridades e aprender a comunicar essas similaridades que você tem com o cliente. Então, se ele tem um hobby em comum, você trazer isso, e de novo, essa questão de humanizar e aproximar, olha, somos parecidos. E por último, tente sempre criar a ideia de esforços cooperativos. Então, que vocês estão ali juntos, de mão dadas, para chegar no mesmo objetivo que você está trabalhando junto com o cliente. Isso aproxima bastante. Uma dica bem prática é, em vez de, quando você vai pedir para o cliente uma opinião, por exemplo, você mudar um pouco a linguagem e pedir um conselho. Porque quando você pede uma opinião, essencialmente você está pedindo uma crítica. Você coloca a pessoa de fora para analisar e encontrar o que está errado. Outra coisa é quando você pede um conselho, uma colaboração, e você coloca, olha, vamos juntos aqui, me ajuda. E da mesma forma, quando você vai se posicionar para o cliente, você colocar-se dessa forma, então, estamos juntos aqui vai um conselho, o que você acha desse meu conselho?
Isso vai tirando o atrito da relação, o atrito das conversas e favorece um fechamento mais suave. Princípio do comprometimento. Se eu falei, eu vou fazer. Esse aqui é muito importante você entender porque ele vai ter duas facetas importantes aqui. Primeiro, é a sua parte com o cliente, de entregar expectativas e cumprir. Mostrar que você se compromete e você cumpre e que você é uma pessoa confiável. E na outra ponta, que também é muito importante, é você entender que o seu cliente, as pessoas como geral, mas em especial o seu cliente, não quer ser hipócrita. Ele quer fazer o que ele falou que vai fazer. E é aí que você pode aprender toda uma diferença na linguagem e a forma que você aborda seus clientes. Um exemplo bem prático é o seguinte, em vez de você virar para a pessoa e falar, por favor, ligue caso você precise cancelar, você gera um comprometimento com a pessoa. Você pergunta para ela, caso você precise cancelar, você me liga antes? E você fica em silêncio e espera a pessoa falar, não, pode deixar que eu te ligo. Aí você gerou um comprometimento. Também nos estudos do Robert Cialdini, isso reduziu em mais de 50% a taxa de no-show de cancelamento sem aviso. Como é importante, né, a gente fazer uma pergunta e esperar uma resposta. Por dois motivos, tanto porque a pessoa se comprometeu o que vai fazer e segundo, que quando você faz uma pergunta e pausa, você garante que a pessoa ouviu aquilo que foi dito. Às vezes está na correria e está no final da ligação, ou você acabou de agendar e a pessoa já está um pouco distraída e aquilo passa reto. Então é uma forma de você reforçar o compromisso que ela acabou de agendar com você. Como eu comentei, as pessoas não gostam de ser hipócritas e uma das formas que você pode aplicar a lei do comprometimento é fazendo a pessoa se comprometer com a tomada de uma ação se você conseguir confirmar que algo é real. Por exemplo, se a pessoa já no início sentar com você e falar, olha, me prova aí que você é a melhor opção que eu fecho com você hoje. Lógico, a maior parte das pessoas não vai falar isso, certo? Mas se ela falar isso e você provar para ela que você é a melhor opção, ela vai fechar com você hoje porque ela falou isso no início. Então, uma das formas como a maior parte dos clientes não vai chegar e falando isso para você, você pode perguntar. Você pergunta, olha, se eu te mostrar aqui X, será que você iria Y? Se eu te mostrar que X faz sentido você Y? Se eu te mostrar que você vai poder economizar bastante dinheiro contratando o nosso serviço, você iria fechar com a gente já? Tem alguma coisa que impediria você de fechar com a gente? Esse tipo de pergunta, quando você faz no começo e a pessoa já chega na conclusão, de fato, se eu conversar com você e você me mostrar tudo isso, eu fecho com você, né? Se ela dá um afirmativo para essa sua pergunta, você já consegue criar um link, que a gente chama de loop de vendas, no qual você vai reforçando esse comprometimento da pessoa. Né? Então, vários momentos na sua apresentação, por exemplo, nesse exemplo, que você mostra que você está mais barato que o concorrente, ou que você, né, entrega mais valor e vai economizar mais dinheiro para aquela pessoa, mesmo você não sendo mais barato, você vai reforçando esse comprometimento da pessoa, vai chegar no final e ela vai fechar com você porque ela não quer falar uma coisa e fazer outra. Também sobre a lei do comprometimento, outra coisa que é muito importante que você aprenda a fazer é reforçar e relembrar a pessoa dos comprometimentos que ela tem. Vamos dizer que você está gerindo uma equipe e essa equipe tem uma meta de longo prazo. Uma das formas que você pode manter essa equipe engajada e não ter queda de performance é quando elas baterem aquelas pequenas metas, executarem as tarefas que vão levar elas lá na meta que vai ser a final, você vai reforçar elogiando a pessoa pelo comprometimento que ela está tendo com o processo. Isso pode servir para muitas coisas, mas é até uma forma de você se autoavaliar e elogiar, entre aspas, porque muita gente cai numa armadilha que é o seguinte, vamos dizer que você está querendo emagrecer, e aí você fala, né, você emagrece um pouquinho, você, nossa, que bom que eu emagreci e tal, e você relaxa. Outra forma de ver é reforçar dentro de você, nossa, que bom que eu estou comprometido com o processo de emagrecer. E isso reforça esse pensamento, esse movimento, e é o mesmo que você pode fazer com a sua equipe, com o seu time, com o seu cliente, para manter todo mundo engajado e manter o processo andando para frente. Esses foram os primeiros 3 princípios da persuasão. Na parte 2, você vai aprender os outros 3 princípios que vão servir para você ajudar a reduzir a incerteza do seu cliente em fechar com você, que vai ser especialmente importante para você que está vendendo um produto versus de um serviço, ou até para você, por exemplo, que é corretor de imóveis. Essa parte que a gente conversou agora vai ser mais importante, por exemplo, para você conseguir a angariação do imóvel, mas quando você estiver lidando ali com um comprador para ele fechar a venda, realmente comprar o imóvel, vai ser mais importante os próximos 3 princípios. Então, se o vídeo te ajudou, você já sabe, paga a taxa, compartilha com alguém, deixa um comentário, deixa um curtir e se inscreve para o canal para você não perder a segunda parte do vídeo. Se você é corretor de imóveis e gostou desse vídeo, já dá uma olhadinha nesse outro aqui que eu explico exatamente como que você pode conduzir uma visita a um imóvel
para você garantir que você vai levar essa visita a um fechamento, mesmo que não seja naquele imóvel, mas em outro. Então clica aí que a gente se vê lá.